trazendo toda a atenção para a respiração, nos conectando mais uma vez com o momento presente, com o aqui e o agora. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com o seu auxílio e orientação essa sociedade fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Que assim seja. Namastê. Bom, tá nos ouvindo, Ricardo? Sim, graças a Deus. Gratidão. Namastê. Namastê. Conseguem me ouvir bem? Sim, agora sim. Então, nós havíamos parado no ponto do Sutra número, a parte 1, Samadhipada, Sutra número 6, que dá uma visão geral dos principais Chittavritis, que são 5, segundo a classificação de Patanjali. Basicamente, isso são os conteúdos normais da mente, tá certo? É preciso compreender essas ondulações ou modificações da mente, segundo Patanjali considera, para assim melhor compreender o que se almeja no samadhi. Ok? Então, nessas condições, vamos ver, parece que até está aparecendo aqui, não sei se devo compreender que esses 5, claro, foram traduzidos. Não sei se todos têm o livro base à mão, mas são o conhecimento correto ou pramana, o conhecimento incorreto ou vipariyaya, errôneo, quem sabe seja a melhor tradução, e também vikalpa, que é a imaginação, nidra, que é o sono, e por último, mas não menos importante, nós vamos ter smriti, ou a memória. Eu até diria, nesse caso, o contrário. Smriti é o mais importante, porque aí ele está relacionado o tema da, do samadhi ou da consciência de níveis mais profundos que a nossa natureza já pode ter conhecido no passado, mas que
eventualmente ainda não consegue lembrar, porque nós temos dois níveis de lembrança. Nós temos a criptomemória e os samskaras, que são memórias mais profundas, às vezes passíveis da gente despertar somente por hipnose, e a memória no nível que nós vamos chamar de consciência comparado à memória RAM do computador, que é aquela que está em plena consciência, ok? Eu fiz um teste para ingressar na reunião pelo computador, mas está caindo a todo momento. Então, eu vou continuar aqui pelo celular, se vocês me escutam bem. E se eu sentir que a linha ficou estável, eu volto para o computador, ok? Ok, Ricardo, a gente está te ouvindo super bem. Então, em qualquer ciência, é fundamental que haja conhecimento correto, ainda que esse conhecimento seja apenas do mundo externo. E esse é o caso de Pramana no Yoga Sutra. É definido no Sutra 1.7 em que condições um conhecimento é confiável, ou pela definição de Patanjali, fatos do conhecimento correto são baseados em cognição direta, inferência ou testemunho. Então, por exemplo, se uma pessoa me diz que os americanos foram à Lua, ou me diz que a Terra é redonda, num primeiro momento, eu tenho que fazer alguma verificação, pois não é um fato óbvio para muitas pessoas. Suponho que vocês saibam que existe um site no Brasil da Terra Plana com 700 mil seguidores. E na Sociedade Teosófica, somando editora, isso e aquilo, parece que são só 50 mil. Aí me corrijam os entendidos, mas eu sei que está longe dos 700 mil da Terra plana. Quer dizer que até do ponto de vista da popularidade, as pessoas estão mais inclinadas a crer que a Terra seja plana do que interessadas em teosofia ou em ciência, eu suponho, porque, pelo amor de Deus. Mas aí teve um moço que fez uma vaquinha, vocês conhecem essa alternativa brasileira, com os próprios seguidores do site esse, e juntaram dinheiro para ele viajar até a Noruega, depois do Círculo Polar Ártico, no tal do dia do sol da meia-noite, e aí ele se convenceu de que se o sol brilhava mesmo à meia-noite, a Terra não podia ser plana, porque a teoria deles é que o Sol gira em torno de uma Terra que é chata. Não poderia continuar aparecendo à meia-noite. Ok? Então, nessas condições, ele voltou convencido e mencionou isso aos seus seguidores
e foi terrivelmente rejeitado e acho que até expulso da sociedade da Terra plana, como se tivesse virado a casaca. Mas ele tinha um conhecimento correto da realidade e tinha feito uma experiência direta. Ele não era capaz de produzir credibilidade com o seu testemunho. As outras pessoas não acreditaram nele e preferiram continuar acreditando que a Terra era plana. Então, vejam bem, são três as possibilidades do conhecimento correto que é passível de verificação. Ele ser pela via direta, ele ser por uma lógica indireta, claro que ele não voou numa nave espacial para ver de cima, mas ele deduziu pelo Sol estar ali naquela condição de que o Sol não tinha dado a volta no planeta Terra, mesmo que a Terra fosse chata, porque ele ainda estava lá à meia-noite. Tá certo? Então, eu suponho que vocês sabem, quando a gente cruza a linha do Círculo Polar Ártico a 63 graus norte, existem alguns dias do ano, ou pelo menos um dia do ano, que seria, nesse caso, o dia 21 de junho, em que no hemisfério norte o Sol não vai se pôr. Para nós, o inverso seria cruzar o Círculo Polar Antártico, vai dar 63 graus sul. E aqui eu não sei se nós temos um território contínuo nesse ponto, eu acho que já tem que estar na Antártida, acho que esse grau dá na Península Antártica já. O fato é que no dia 21 de dezembro vocês vão ver o Sol permanecer no horizonte por 24 horas. E se forem mais perto dos polos, ficam até 6 meses dia e 6 meses noite. Então, aí é um caso de verificação direta. Mas é possível fazer isso também por estudo de pessoas que já foram lá. Não estamos descobrindo a roda. Qualquer livro científico sobre o assunto e até as aulas que vocês tiveram em geografia no ensino, no meu tempo era no ginásio, agora deve ser o tal do ensino fundamental das séries mais elevadas. Suponho que a sexta série é motivo para vocês estudarem isso, se é que vocês lembram. Tá? E, por último, gostaria de dizer que é possível o testemunho do moço lá que foi, ele chega, conta para nós. Suponho que seja o caso dos grandes mestres que contam para nós sobre os estágios de Samadhi, sobre o Nirvana, como era o caso do Buda. Mas nós vamos acreditar ou não no testemunho dele, porque nós não tivemos a experiência direta. Até aqui há alguma dúvida? Outra questão é o caso inverso, quando por algum motivo o conhecimento é errôneo. Exemplo, acreditarem no século XXI que a Terra é chata, é plana. Porém, o que eu posso fazer? Como que eu vou convencer as pessoas de que elas estão enganadas? Eu tenho que trazer evidências comprobatórias para tentar demonstrar isso, mas algumas pessoas preferem continuar no erro. Então, já nos dois pontos, por exemplo, Aristóteles já dizia há uns 400 ou 300 anos antes de Cristo que ao navegar, primeiro se enxerga da outra embarcação à distância o mastro e, por último, o casco. Isso quer dizer que a Terra é curva, porque eu começo vendo com mais facilidade o que está em cima
E só chegando perto é que eu consigo ver o que está mais abaixo. Se a Terra fosse plana, eu deveria ver com a mesma facilidade em cima e embaixo. Tá certo? Também o argumento usado por Platão e sustentado também por Aristóteles, que era seu discípulo, é que quando se vê os eclipses, por exemplo, a Terra projetada sobre a Lua num eclipse lunar, a sombra projetada é redonda. Então, eles já sabiam disso pelo menos 400 anos antes de Cristo. Eratóstenes, há 240 anos antes de Cristo, calculou o raio e a curvatura do meridiano e o raio da Terra com uma precisão extraordinária. Ele mandou o tal do cameloboy, na época não tinha motoboy, certo? Então ele mandou um cameloboy contar o número de passos entre Siena e Alexandria. Por quê? Porque ele leu num papiro da Biblioteca de Alexandria, que já existia desde o ano 300 a.C., que não havia sombra numa estaca vertical no dia 21 de junho, que é o dia que o Sol está no meridiano e ao meio-dia, é claro, e também no paralelo. Tá? No dia 21 de junho se dá o solstício de verão no hemisfério norte. E, claro, ele não sabia disso, mas Siena ficava exatamente debaixo do meridiano, do paralelo chamado Trópico de Câncer. E Alexandria, onde ele morava, ele foi fazer a pesquisa, cravou uma estaca vertical, ou seja, no prumo, e deu uma sombra de 7 graus. Uma sombra de 7 graus poderia ser visto pelas pessoas, sei lá, como um erro, ou que forma de interpretação poderia dar, mas ele entendeu que a Terra era redonda e que a curvatura entre Alexandria e, e Siena era de 7 graus. E aí ele mandou o cameloboy caminhar e contar os passos. Tá? O camelinho virou odômetro. E ele calculou 5.000 estádios egípcios, o que hoje deve dar perto de uns 1.000 quilômetros. Porque, caso vocês não lembrem, Porto Alegre fica agora inundada no paralelo 30 sul e Rio de Janeiro e São Paulo ficam praticamente no nível do Trópico de Capricórnio. Então, a distância de 7 graus, de 23 a 30, corresponde à distância, pelo menos, de Porto Alegre a São Paulo. Então, esse camelo caminhou bastante. Aí ele multiplicou por 50, porque 7,360 avos é aproximadamente uma fração equivalente a 1,50 avos. Ele utilizou uma regra de 3 e chegou à conclusão que o meridiano teria, nas medidas de hoje, 40.000 quilômetros. Vocês têm ideia qual é a medida do meridiano, da circunferência do meridiano, segundo a ciência moderna? Hoje, 40.003 quilômetros. Ele errou só por 3. Tendo em vista as condições científicas de mensuração na época, nós só podemos dizer que Eratóstenes era um gênio. Mas eles já conheciam a circunferência do meridiano e, portanto, o raio da Terra, da ordem de 6.000 e tantos quilômetros, naquela época, antes de Cristo. Mas tem gente hoje, no século XXI, que ainda acha que a Terra é plana.
Como explicar isso, que algumas pessoas preferem o conhecimento errôneo a fazer uma pesquisa e descobrir a verdade? Mesmo assim, tanto Pramana quanto Vipariyaya, tanto o conhecimento correto como o conhecimento errôneo ainda estão do lado de fora da consciência, ou, se vocês quiserem, dependem dos cinco sentidos. Então, eu preciso do olho, eu preciso de uma régua, eu preciso de uma trena ou de um camelo contando os passos. Alguma coisa eu vou precisar para mensurar o espaço através dos cinco sentidos. E mesmo quando eu uso um telescópio para ver um eclipse ou um microscópio para ver uma bactéria, ainda assim eu estou usando uma extensão dos cinco sentidos, certo? Agora vamos entrar noutra categoria. Vamos ver o que Patanjali diz dos estados de consciência, ou Chitta Vrittis internos, quer dizer, as ondulações ou conteúdos da mente que não dependem dos sentidos externos. No Sutra 1.8, ele definiu o conhecimento errôneo como uma concepção falsa de uma coisa cuja forma real não corresponde a tal concepção errada. Então, o conhecimento errôneo é só a negação por deformidade do conhecimento correto. Quando entramos na categoria de vikalpa ou imaginação, que é o Sutra 1.9, aí nós entramos num território que é classificado genericamente como subjetivo. Muito bem, pessoa cruza as pernas em posição de meditação, Siddhasana, Padmasana, Sukhasana. Aí vocês escolhem a postura que quiserem, ou até a chamada postura egípcia na cadeira, mas fecham os olhos, se supõe que vocês estão desligados do mundo externo, ok? A atividade que está acontecendo dentro da mente, chamada Vikalpa, é de imaginação. Vocês ouviram falar do termo vedantino para definir um dos mais altos estágios de chamado Nirvikalpa. Nir é negativo, então é um tipo de percepção sem nenhuma projeção por imaginação. É o que dizem, por exemplo, que Vivekananda e outros alcançaram, Paramahamsa Yogananda, etc. Ok? Então, estamos falando de yogis que afirmam ter visto esferas ou planos superiores da consciência, onde, por exemplo, se encontra a unidade de toda a vida e que cada um de nós tem uma mente recebendo luz do mesmo sol espiritual e, portanto, ainda que cada mente possa ser comparada com um, um projetor de filme que está contando sua própria história, imaginando suas próprias figuras, a lâmpada do universo é uma só. Quem entra na lâmpada entra no coração de todos os seres. Por isso dizem os vedantinos, Atman é Brahman. E esse é o objetivo que o yoga busca com o nome de união com Paramatma, de Atma com Paramatma. Ou que Jesus dizia em João 10:30, eu e o Pai somos um, ou em João 14:20, quando afirmou, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Ou seja, que tudo é um. Então, a teosofia insiste muito na unidade da vida.
seu único objetivo obrigatório como sociedade teosófica é a fraternidade universal, está diretamente baseada nesse testemunho dos grandes mestres de que há só uma vida no universo. Tá certo? Mas para nós isso ainda é um conhecimento obtido por testemunho de terceiros, portanto, para nós, até certo ponto, é uma hipótese a ser verificada. Nós não tivemos ainda esse samadhi, eu suponho, não sei em que estágio da senda vocês estão, para poder afirmar como um Buda de experiência direta que tudo é um. Mas o yoga tanto é o estágio final de unidade ou união, porque sua raiz é yud, que quer dizer unir, e yoga quer dizer união. Esse estágio final é chamado yoga, mas também todo o processo proposto por Patanjali em 8 membros ou partes, que suponho vocês já tenham ouvido falar, as autorrestrições e observâncias, chamadas de yama e niyama, os 3 pontos também do yoga externo, chamado mais físicos, chamado asana, ou postura, pranayama, o controle da respiração, e pratyahara, o controle dos sentidos, e mais os 3 internos, chamados por isso antaranga, que são concentração, meditação e samadhi ou êxtase. Então, dharana, dhyana e samadhi são estágios do yoga interno. Genericamente, os 3 são chamados de meditação. Eu prefiro traduzir como concentração, contemplação e êxtase. Êxtase do grego estar fora. Quer dizer exatamente essa ideia de nós estarmos fora do corpo ou num estado de percepção que não dependa dos 5 sentidos, certo? Eu vou ler para vocês aqui, não sei se vocês alguma vez tiveram a curiosidade de ler esse pequeno livreto chamado Idílio dos Lótus Brancos, ou mesmo o resumo dessas 3 verdades lá no meio da mesma autora do Luz no Caminho, onde é dito: o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós, portanto, é onipresente. É imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. Isso é uma maneira de dizer que ele não pode ser percebido pelos 5 sentidos, mas ele é percebido pelo êxtase ou samadhi. Então, nós não podemos encontrar Deus no bar da esquina para tomar um cafezinho, nem mesmo como está simbolizado, eu suponho, na Bíblia, no Gênesis, que ele vinha caminhando como se fosse um jardineiro em Gênesis 2, e Adão conseguiu se esconder dele atrás de uma árvore, e ele pergunta onde Adão está. Ora, por favor, se é o Deus do céu e da terra e todo onisciente, como é possível imaginar ele caminhando, fazendo barulho no jardim do Éden, a ponto do simples Adão ouvi-lo antes e se esconder atrás da árvore e conseguir assim se esconder de Deus?
Então, vocês estão vendo que ou vocês tomam o Gênesis como uma linguagem simbólica, ou vocês vão encontrar ali um absurdo. É verdade que Jesus teria dito em Marcos 4, 11, 12, que ele só falava aos outros por parábolas. Ele teria dito: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ou seja, aos discípulos. Mas aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam, e não lhes sejam perdoados os pecados. Então eu deixo a vocês, se duvidarem de mim, anotem Marcos 4, 11, 12, e mais explicado até no mesmo capítulo, Marcos 4, porém 33, 34, quando se acrescenta: e por meio de parábolas tais falava às multidões, segundo tinham capacidade de compreender, mas sem parábolas nunca lhes falava. Aos discípulos, porém, revelava todas as coisas. Então, é bem evidente, se vamos atribuir autoridade a São Marcos, que é um dos evangelhos sinódicos, canônicos, que ele está falando de dois níveis de conhecimento, um exotérico para as massas e outro esotérico para os discípulos. Por quê? Porque era mais pedagógico falar às pessoas menos preparadas por parábolas, que até uma criança pode entender, mas aí é para ser simbólico e não para ser tomado ao pé da letra. E do outro lado, o conhecimento mais explícito e esotérico para os discípulos, chamado então de conhecimento oculto, secreto, ou na Índia, Gupta Vidya. Por exemplo, Patanjali não fala em Kundalini nos 196 sutras do Yoga Sutra. Isso significa que Patanjali não conhecia a Kundalini? Não. Isso significa que era conhecimento secreto que não era revelado. Só de mestre a discípulo é que esse conhecimento era oferecido. Não era publicado ou escrito, era conhecimento secreto oral de boca a ouvido, certo? Porém, ele fala de pranayama e das condições onde algumas dessas forças começam a ser mexidas. Nós vamos chegar lá dos riscos do pranayama com kumbhaka ou contenção da respiração, porque essas energias começam a despertar e a pessoa poderá não ter condições de controlá-la. Aliás, é o que costuma acontecer com os ocidentais, que aí despertam essas coisas e piram, porque não levam a vida santa, que é requisito para mexer em energias que envolvem força sexual e outras coisas mais. Então, eu não vou aqui me alongar nesse aspecto, mas sim dizer a vocês que quando nós entramos em Vikalpa ou no nível da imaginação, nós estamos tendo experiência subjetiva. Aí uma pessoa enxerga uma luz ou ouve uma voz, já acha que falou com Deus. Então, esse é um dos equívocos considerado no Sutra 130 como um dos obstáculos do yoga, chamado ilusão, que a pessoa atribuiu uma fantasia extremada a um simples evento paranormal superficial que lhe ocorre na subjetividade. Ok? Nós vamos chegar lá e estudar os 9 obstáculos ao procedimento ou ao progresso no yoga, conforme o próprio Patanjali enumerou, volto a dizer, no Sutra 130.
Por enquanto, ele está classificando os Chitta-vritis, lembrando que a imaginação é livre. A pessoa pode imaginar um centauro que da metade para cima é humano e da metade para baixo é cavalo. É uma figura mitológica e suponho que vai ser difícil encontrar ele correndo no campo. Mas dentro da imaginação da pessoa, isso é plenamente possível. Então, o Sutra 1.9 diz: uma imagem evocada por palavras, sem base e nenhuma substância, é fantasia. Outra tradução que me agrada é imaginação. Então, o sonho é livre, a pessoa pode imaginar o que bem entender. Vocês devem lembrar, talvez, acho que tem muita gente nova que nem assistiu ao Chicanísio, mas os que assistiram vão lembrar do clube do IAC no Chico City. Então, o pessoal sentava na varanda e fundaram um clube. Ali ia ser a piscina, lá ia ser a cancha de tênis, não sei onde ia ser a cancha de vôlei. Então, eles se sentavam na varanda do casebre, mas estavam num clube que era imaginário. Era o clube do IAC. Né? Então, tem pessoas que entram em profundo delírio e, dependendo do grau de confusão entre os Chitta-vritis, acaba internado na Clínica Pinel, lá em Porto Alegre, não sei se está naufragada, ou em outras clínicas similares. Vocês vejam que nós temos imaginação, podemos imaginar qualquer coisa. Suponhamos que vocês estão dormindo à noite e o filho de vocês bate à porta, entra e diz: papai ou mamãe, tem um leão me perseguindo. O que vocês vão fazer? Agarrar a criança e sair correndo para o leão não pegar também você? Ou será que vocês vão perceber que a criança sonhou ou imaginou um leão e está confundindo a imaginação com a realidade? Dá para entender por que essa é uma classificação própria? Isso, por sua vez, já é diferente da memória, se alguma vez realmente aquilo aconteceu. Aí ela poderá estar recordando do dia que um leão entrou na sua casa. Eu suponho que não é o caso da vida de vocês, pelo menos na minha, o leão nunca entrou, a não ser do imposto de renda, tá vendo? Tá certo? É bom não falar nesse assunto no final de maio. Tá? Pode alguém não dormir de noite. Mas seja como for, eu gostaria que vocês meditassem na ideia de que Smriti já tem outra definição por Patanjali. Eu vou ler aqui a definição de Patanjali para Smriti ou memória. Sutra 1.11. Memória é não permitir a fuga de um objeto que foi experimentado. Suponhamos que o garoto conheceu uma menina linda que deu até para ele o número do telefone, porém ela deu verbalmente. Aí ele tem que lembrar pelo menos 9 dígitos. E isso vai para que eu chamo de Smriti ou memória RAM. Mas se ele for confundido por algum motivo, daqui a pouco passou 10, 15 minutos, ele não lembra mais os 9 dígitos. Às vezes, a gente é apresentado a uma nova pessoa, ela diz seu nome e, naturalmente, a gente agradece, diz o seu próprio nome e pronto.
Daqui a minutos pode ocorrer, por algum motivo, o nome da pessoa era mais complicado, da gente passar a vergonha de não estar mais lembrando o nome da pessoa. Eu suponho, e essa é uma suposição que o yoga defende, que em algum lugar da consciência existe um samskara que está guardando aquele nome na memória, mas já não está mais na consciência. Ele foi, vamos dizer, para o porão da memória. Ele já não está mais na memória RAM, ele foi lá para algum ponto do hardware, ou sei lá aonde, e ficou acumulado. Assim, Dr. Taimni sugere que, sob a ação do hipnotismo, talvez se consiga lembrar fatos de encarnações anteriores, mas a maioria das pessoas não tem lembrança no nível da consciência, porque nesse caso é claro que não é deste cérebro, por o cérebro de outra vida já morreu, já foi consumido, eu suponho, ou pelo fogo, ou pelos elementos, se não pelos vermes, mas o fato é que não existe mais, senão nós não estaríamos nesse corpo, supondo que a teoria da reencarnação nós estávamos, é claro, em outro corpo. Então, essa memória não é de fácil acesso. Mas a ideia da palavra samskara, que é diferente de smriti, é que dentro do nosso ser imortal, ou karma shaya, o corpo dos karmas, nós vamos ver explícito no Sutra 2.12, existe a memória de todas as encarnações anteriores. E eu acho que eu até mencionei um dos CIDs da última vez, que já os CIDs ou Vibhutis encontram os poderes, né? Já no livro terceiro, e se a memória não me falha, porque é um problema de memória já, nós lemos esse sutra da última vez. E é dito, Sutra 3.18, pela percepção direta das impressões, que são os samskaras, é obtido o conhecimento do nascimento anterior. Então, alguns pretendem evocar isso por hipnose, mas o próprio processo tem seus riscos. E o sono, o Nidra, é o Sutra 1.10. Por que ele põe nessa sequência? Porque o fato de uma pessoa estar dormindo não garante que ela atingiu o nirvana. Está bem? O Sutra 1.10 diz a modificação da mente baseada na ausência de qualquer conteúdo é o sono. E a correlação que se faz é que no estado de nidra ou sono profundo, a atividade mental não para de forma alguma, somente o cérebro é que é desligado da mente e assim não registra as atividades que estão ocorrendo na mente. A mente continua no plano astral ou no mental em atividade, mas como uma alavanca de mudança que não está engatada, não transmite a força do motor para as rodas. O carro está parado. Isso não quer dizer que o motor esteja parado. Certo? O motor está em alta rotação, se a gente acelerar, mas como a alavanca de mudança está em ponto neutro, não está transferindo ao corpo essa, essa marca da consciência. Eu vejo aqui pelo meu computador, que fica entrando e saindo, mas parece que o José Félix tem uma, uma pergunta. Não sei se ficou claro que o fato da mente estar dormindo não garante que ela parou.
E o objetivo de parar ou cessar os tita-brites não é obtido pelo sono. Ele é obtido na consciência de vigília por meio da concentração, contemplação e êxtase. Ok? Essa é uma distinção que ele tem que fazer, senão se consideraria de forma simplória que toda pessoa que está dormindo entrou em êxtase. E não é o caso, porque não traz à consciência cerebral a experiência que teve fora do corpo. Aí, para todos os efeitos, não serve. Não é yoga isso. Fica clara a distinção? Por favor, José Félix. Obrigado, Ricardo. Eu não entendi muito bem a diferença. Eu assisto aquela live do Dr. Ruguês sobre o Bhagavad Gita, e ele já Hum. falou, até na última, inclusive, ele repetiu esse conceito que Smriti não é qualquer memória, é aquela memória que provoca uma transformação na pessoa, que fica marcada na pessoa com alguma emoção, ou positiva ou negativa, mas é uma coisa que fica marcada, não é qualquer memória. Aí eu não entendi muito bem, agora que você explicou sobre Smriti e Sanskara, qual a diferença? Tem uma memória que lhe atrapalha na meditação, porque chega como medo ou ansiedade ou coisa desse tipo, e tem uma memória que não atrapalha a meditação, que seria os sanskaras, ou que só vai ser usada noutra encarnação. Qual a diferença assim? Não entendi muito bem, obrigado. Bem, primeiro temos que ver se o conceito de Patanjali é o mesmo que o Dr. Ruguet está usando, tá? Mas dentro da filosofia do yoga, e aí está definido por Patanjali, eu posso simplesmente ler de novo o conceito de Smriti dentro dessa filosofia. Memória é não permitir a fuga de um objeto que foi experimentado. Então, é a capacidade de acessar qualquer tipo de memória que eu quiser. E o exemplo que eu dei da última vez foi: onde é que está a chave do carro? Onde é que está meu celular? O meu avô saía pela casa com os óculos assim, reclamando. Ah, quem é que pegou meus óculos? Alguém viu os meus óculos? Ele estava com os óculos na testa e não percebia. Certo? Então, se o conceito aqui aludido por Patanjali é um tipo de memória que eu tenho controle. Agora, o samskara é uma criptomemória ou é uma raiz de memória que está no porão e que eu não tenho acesso consciente. Daí existiu o conceito pré-psicológico no sentido da ciência da psicologia moderna de inconsciente no yoga. Eu dei uma palestra sobre isso que deve estar disponível no YouTube, ok? E tu que estás fazendo o curso teórico de yoga também na AEB, poderias, eu suponho, com vantagem, assistir essa palestra, talvez até de novo, mas o Já, fato que eu devo recomendar é que tudo que é no plano da consciência é chamado Smriti. O que está lá embaixo é chamado Samskara. Então, eu posso transformar ou despertar um samskara de modo que ele evoque de novo uma memória que eu havia perdido. Mas na definição de Patanjali, Smriti é a capacidade de não deixar um certo conhecimento ou memória ser perdido. É verdade que pode haver em outras escolas outras interpretações das mesmas palavras. Eu estou só usando as definições aqui dadas pelo livro de Patanjali que nós estamos estudando, intitulado Yoga Sutra. Na Bhagavad Gita, esses termos podem ter outro significado. Por exemplo, na literatura védica em geral, Smriti é um tipo de literatura hindu que não é exatamente
comparada com a literatura posterior, não é? Que é enfim, há uma diferenciação entre aquilo que foi revelado e aquilo que foi ouvido, ou shruti, que é transmitido de mestre a discípulo, ok? Então, a mesma palavra pode, em diferentes escolas ou dentro da literatura, assumir outras conotações. Dentro da interpretação, então, de Patanjali, aquilo que mais se assemelha, talvez, a um samadhi é um tipo especial de smriti ou memória que eu tenho completo controle da consciência. E aí eu vou recordar estados de consciência primeiros, voltando às origens do meu ser. Então, depois Taimini vai fazer essa correspondência. E é talvez por isso que Patanjali considera esse, pela ordem, o quinto e último Chittavriti. Ele dá um status especial a Smriti, ou memória. Mesmo assim, isso vocês vão ver, por exemplo, quando ele define as condições nas quais o Samadhi pode ser obtido. Por exemplo, no Sutra de número, se a minha memória não falha, deve ser lá pelo 1:20. Nos outros casos, o Paya Pratyaya Yogis, fé, energia, memória e grande inteligência precedem e são necessárias para o Samadhi, página 49 da Ciência do Yoga. Então, lá está Shraddha, que é fé, Virya, que é memória, energia, Smriti, que é memória, e fala em Samadhi Prajnapur Vakaitarisham. Então, é essa ideia de que os outros se referem, ou nos outros casos, porque ele vai por negação. Primeiro, ele define o falso samadhi, chamado eventualmente de Jada Samadhi, e por último, ele chama o 1:20 o samadhi verdadeiro. Ok? Então, nessas condições, tem que haver energia, memória, fé, uma série de condições de intensidade da consciência, onde fica registrada a expansão e o conhecimento obtido sem o uso dos sentidos. De certa forma, ele está nos preparando progressivamente para entender que estado de consciência é esse, samadhi, que eventualmente nós não tivemos ainda. E quem chegou perto ou teve o samadhi, mesmo assim terá dificuldade de comunicar aos outros o que aconteceu na sua consciência, que não é uma experiência comum. Então, São Paulo fala em arrebatamento ao sétimo céu, ou terceiro céu, não me lembro mais da classificação. São João também fala num arrebatamento que elevou ele a uma visão do Apocalipse, só para citar 2 vezes a palavra arrebatamento entre os apóstolos. São estados de consciência que não são do dia a dia. Isso eu gostaria que ficasse claro. O samadhi não é apenas um estado de consciência comum e também não é uma mera incorporação ou um processo astral.
Isso vai ser classificado nos Sutras 1.19 como Jada Samadhi, ou devido aos Prakritilayas e os Videhas. Nós vamos chegar lá, não vamos antecipar muito o assunto, sob pena de fazer uma confusão pedagógica, mas há progressivamente dificuldades nesse conhecimento que são vencidas caso a caso com definições claras para eliminar falso conhecimento ou vipariaia, ok? Aí ele vai definir exatamente qual é o verdadeiro samadhi e quais são outros estágios de transe, seja hipnóticos, mediúnicos ou de sono ou o que for, que na verdade não são samadhi, tá certo? E aí ele vai concluir essa temática no Sutra de número 112, aparentemente mudando um pouco de rumo, quando afirma a supressão das modificações, isso quer dizer dos titavritis, é obtida pela prática persistente e pelo desapego. Isto sim, é a mesma palavra e a mesma resposta dada por Sri Krishna na Bhagavad Gita. Abhyasa e Vairagya são os meios, a prática constante e o desapego, porque senão eu já gero ansiedade, eu já estrago o que eu estou fazendo. E, acima de tudo, a mente não fica serena se nós estivermos ansiosos. Aí nós estamos na contramão favorecendo a agitação das ondulações da mente ou dos titavrites. Então, tem que haver desapego ou vairagya e também a prática constante para que os titavrites sejam dominados e o samadhi possa acontecer. Não sei se isso apresenta para vocês uma descrição suficientemente clara dos primeiros 12 sutras, em que Patanjali nos apresenta o yoga como método e como meta de união, mas também que é um processo progressivo que deve ser obtido por uma prática constante e por um desapego ou renúncia também aos resultados, sob pena de isso criar um obstáculo. O nono obstáculo, tem o oitavo e o nono obstáculo no Sutra 130. O oitavo, ele não ter alcançado um estágio, por exemplo, o Samadhi, e o nono é de ter alcançado e não conseguir mantê-lo, que pode ser até pior que o oitavo. É chamado por São João da Cruz de noite escura da alma, quando foi experimentada uma elevação da consciência, mas depois ela é perdida, porque nos primeiros estágios nós não conseguimos manter uma oscilação natural, nós não conseguimos manter os estágios mais profundos da consciência na primeira vez. Não sei se isso fica claro para você, ou se há alguma outra dúvida, ou pergunta, ou acréscimo, ou divergência, que nós possamos dialogar. A sociedade teosófica é uma sociedade de liberdade de pensamento. Então, a palavra é vossa. Ricardo, Sim, por favor. eu só quero te perguntar se falar que Smriti, então, é a memória curta, não é a melhor versão, né? Porque é uma memória acessível, né? Não tá errado a gente ficar falando que é uma memória curta, né?
curta, eu não sei se é a melhor expressão. Acessível à consciência, eu acho que está mais próximo da definição, porque é algo que não se perdeu, é a capacidade de mantê-la viva. Certo. Gratidão. Por exemplo, alguns sabem a tabuada de cor, outros não sabem. E outros souberam e esqueceram. Tá certo? Aí nós temos 3 problemas distintos. Mas se supõe que se um assunto é suficientemente repetido, ele passa a ser decorado, decore, quer dizer no coração, aquilo não se esquece mais. De alguma forma, é o que se espera com o samadhi, que é aquela impressão da percepção da unidade da vida, seja tão profunda que transforme a nossa vida diária. E é isso que se diz que vai gerando a santidade do yoga. Ele vai percebendo a unidade de todos os seres, mas isso, é claro, não acontece logo no início dessa senda. E no início nós estamos ainda no yoga preliminar, nos preparando para essa aventura interior a qual o Raja Yoga nos convida. Ok? Ok, Ricardo. E assim, alguém quer perguntar? E assim, já que, porque foi, eu fiquei parada aqui nisso. E os samskaras, que a gente fica falando que é a impressão mental, que você falou que é uma memória que a gente não consegue acessar, eu posso continuar falando que é uma impressão mental e que ela não é acessível de forma consciente, mas dependendo daquilo que acontece na minha vida, eu posso acessar esse samskara e ele se torna um smriti, tá certo? Eu consegui. Olha, eu diria que ele não é imediatamente acessível, mas se eu tiver a suficiente concentração, Odara, eu posso despertá-lo novamente. Vocês sabem que nessas investigações que a polícia vem fazendo nos computadores, celulares e tudo mais, eles conseguem acordar coisas que já estavam apagadas. Não é verdade? Então, existem programas, softwares e maneiras de acessar a memória profunda. Então, eu não posso dizer que ela é inacessível, é melhor dizer que ela não é facilmente acessível. Se eu disser que é inacessível, eu não vou poder depois acessá-la. Mas se eu disser que é exigido um esforço para que essa memória fique acessível novamente ou chegue a se tornar smriti, eu dei o exemplo, mas posso voltar. Suponhamos que eu vá sair de casa e não consiga achar a chave do carro. Não sei se vocês já passaram por isso, espero que não. Outro dia, uma amiga me visitou, esqueceu até a bolsa, ainda foi para o shopping, não sei nem como é que ela chegou lá ou como é que ela pagou. Deixa para lá. Mas o fato é que, dependendo do que vocês esqueceram, como é que vocês fazem para lembrar onde é que estava? A gente começa tentando lembrar a última vez que viu aquele objeto, não é assim? Sim. A gente tenta, assim como houve um esquecimento, como se a mente tivesse entrado num labirinto de imagens, eu tento reverter o processo e lembrar pelo menos a última vez que ele teve na minha consciência. Eu começo a puxar o fio. E porque tudo na mente é vibração, se eu vibrar na nota certa, que nem um cachorro sabujo que vai atrás pelo cheiro, assim nós vamos chamando as últimas imagens e entrando num processo regressivo
É assim, dizem que nós vamos lembrar as vidas anteriores. Eu começo lembrando coisas dessa vida que fazem alusão, e daqui a pouco eu vou retrocedendo a níveis mais profundos. Eu tenho que puxar esse fio, e por associação das imagens, eu acabo lembrando, mas foi em tal lugar. Pelo menos a pessoa levanta, vai procurar para ver se está lá, e aí, graças a Deus, costuma descobrir que estava mesmo. Quando não consegue lembrar de jeito nenhum, aí tem que chamar o chaveiro, arrombar e assaltar o próprio carro. Espero que vocês não estejam nesse estágio, mas dá para entender que eu não devo chamar de inacessível, eu prefiro dizer que é de acesso mais difícil. Fica bem assim? Ricardo. Sim. Sim. Esses chitas vritis são provocados pelos famosos elementais astrais, mentais ou Bom, na astrais. linguagem teosófica, sim, mas a Patanjali não usa essa linguagem, né? Mas é um movimento que a mente faz por si mesma, não necessariamente sob controle da consciência. Quando tu vê, o lago está agitado e tu não foste responsável pela formação do vento que gerou as ondas, mas para tu controlares tudo isso, tu vais ter que começar a trabalhar os elementais que acessaram e produziram essas ondulações. Isso não está exatamente explícito no início, mas fica subentendido no Sutra 1.12 que eu preciso ter desapego para acalmar a mente. E essa é uma maneira de lidar com os elementais, certo? A outra é ter uma prática constante que eduque ou crie hábitos. Você Então, eu sabe tenho que que criar hábitos positivos e aprender a serenar a mente pelo desapego. Sem isso, o yoga não progride. Olha, você sabe que uma frase que você repete frequentemente do livro Aos Pés do Mestre foi profundamente importante para mim, porque eu noto que minha mente fica querendo mudar. Por exemplo, estou dirigindo, então eu fico querendo mudar de faixa para pegar uma faixa que tenha menos carro, eu acelero na hora que o sinal abre, ou seja, eu noto que dentro de mim tem alguma coisa que quer movimento, que quer agitação, e aí eu descobri que são esses elementais, e cada vez que vem essa sensação, eu digo, não, é eles querendo que eu me movimente, que eu enlouqueça aqui, não vou deixar. Pois os parágrafos 8 e 9 do Aos Pés do Mestre fazem alusão direta a esses impulsos. Tá certo? Eu agora tenho uma pergunta para a Lili que eu costumo fazer, que ela já deve saber qual é, mas em todo caso, Eu se sei, tu mas eu não posso fazer outra pergunta. pode. Ai, eu juro que vai ser bem rapidinho. Não, a minha pergunta é rápida. A resposta você pode ser rápido também, se você quiser. É só por conta do. É porque é no Sutra 1.10. É porque quando ele fala do estado de Nidra, você fala Nidra ou Nidra? Parece que tem um acentinho de A longo ali, Nidra. Nidra. Tá, então nesse estado de Nidra, que é o estado de sono profundo, né? Nesse estado de sono profundo, é o mesmo estado de sono REM que a gente fala, né? Então não tem sonhos. Nesse estado, o Time está falando que somente o cérebro é desligado, a mente não é desligada. Então, significa que Patanjali fala que a nossa mente ela não desliga nunca? Agora tu chegaste a uma boa conclusão. Para a mente serenar, ela tem que entrar em samadhi. Mas então nunca vai ser no Nidra. Impossível a gente falar que. Eu tô perguntando porque a gente dá aula de Yoga Nidra, né? E daí fica essa propaganda de que 1 hora de Nidra equivale a 4 horas de sono profundo. E Não, mas isso é para o corpo físico, é o relaxamento, tá certo? Eu não estou negando o efeito relaxante do sono profundo. Estou dizendo que isso não é samadhi.
Ah, tá. Uhum. Tá? Mas O, tá. o sono profundo tem efeitos terapêuticos extraordinários, mas não deve ser confundido com a cessação de Chitta Vritis, que é a definição de yoga. Yoga é a inibição das modificações da mente, ou yoga Chitta Vritti Nirodhara. Agora, que tem efeitos benéficos e terapêuticos, não há a menor dúvida se tu conseguir chegar no estado de sono sem sonho. Uhum. Então Isso tá. quer dizer que a consciência se recolheu para níveis muito profundos e não está interferindo no elemental que está reeducando o corpo, está reenergizando. Vocês devem saber que o que mais envelhece o corpo são as nossas ansiedades. Se eu conseguir desligar a mente da relação com o corpo, ele começa a ficar saudável. Se você tem dois lugares em que isso acontece bem evidentemente. Um é num Cristo ou num Buda que dominaram a mente, e são seres que resgataram os karmas e são totalmente saudáveis. Adivinha onde é que é o outro? No hospício. Lá vocês vão encontrar uns caras grandões que têm uma saúde de aço, porque eles não somatizam, a loucura deles não transfere para o corpo as ansiedades. Ficam no seu mundo de fantasias e vikalpas e não trazem a interferência do corpo, dos hormônios, da respiração, enfim. Então, são pessoas que têm uma saúde de aço, vão viver mais que a gente, porque não somatizam. Então, se eu conseguir um estado de nidra onde a mente se desliga do corpo, o corpo vai se rejuvenescer por sua própria natureza, sem interferência da mente. Perfeito, Ricardo. Então eu posso falar, Aquilo que mais nos envelhece são as nossas ansiedades. que nas práticas de Yoga Nidra, o nosso corpo ele se desliga da mente. Então existe esse rejuvenescimento do corpo físico porque a gente fez esse trabalho no cérebro. Então, Não está transferindo ansiedades para os músculos, para os hormônios, para as glândulas, para o sistema nervoso. A gente relaxou total. Aí o corpo se rejuvenesce, se revigora. Tá ok? Tá ok. Dia E vinte e quando oito do será a 6. nossa próxima reunião? 28 do 6? Ai, 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 ai. Eu acho que eu tenho reunião do yoga da AEB. Ah, tá marcado. Então não é no 28 que vai ter, deixa eu ver. É no 20, 21. Tá certo. Então fica confirmado o dia 28 de 6, tá bom? Tá bom. Então vamos fazer a nossa meditação de encerramento. Vamos. Eu ou você? Ah, tu tá no embalo, eu tô num celular aqui, vai firme. Tá bom. Então vamos alinhando a coluna mais uma vez, fechando os nossos olhos, buscando serenar os nossos pensamentos, com a ajuda da nossa respiração profunda, cálida, suave e tranquila. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar nesse momento luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente,
ao norte, ao sul, ao zênite e ao nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz a todos os seres, sempre. Namastê. Grande Namastê. abraço a todos. Grande abraço. Namastê. Namastê. Gratidão a todos, pessoal. Boa noite.